Porque há o recorte que eu disse. A luta de classe só é relevante politicamente quando o recorte de classe é acompanhado de um recorte de partidos de classe. Quando não é, você pode tirar a luta de classe da história, meu velho. Porque ela é um dado da realidade inerente ao capitalismo. Ela está sempre. Mas ela é uma luta econômica e social. Ora, o Polanyi está em 42. Ele viu 2 guerras mundiais, uma grande recessão, uma revolução, que para ele, àquela altura, a bolchevique, já estava claro no que tinha dado. Sim, porque estava claro para ele, como estava claro para o Trotsky, como estava claro para todos. Aquilo tinha dado um estado degenerado. Ou não? Ou ainda alguém acha que não deu um estado degenerado? Deu uma sociedade igualitária, coisa que todo mundo reconhece, inclusive ele, e deu um estado degenerado. Deu um estado degenerado, a meu juízo, porque a questão do Estado não estava posta como um espaço democrático, porque o marxismo sempre se negou a tratar o Estado como um espaço democrático, sempre quis vê-lo como um espaço de dominação. Daí, os espartaquistas de um lado e os leninistas do outro disseram, perfeito, em vez de ser a classe per se que vai derrubar a outra classe e liquidar o Estado, vai ser um partido de classe que vai assaltar o poder, claro, e vai eliminar o Estado e as classes. Como isto, evidentemente, trata-se de um nonsense. Um nonsense repetido por todas as tentativas de esquerda de ir ao poder. Todas. A discussão no Chile era, vamos reformar o Estado chileno ou vamos destruí-lo? Em pleno governo do Allende, em pleno governo de Salvador Allende, metade da esquerda estava discutindo se ia destruir o Estado ou se ia reformá-lo. E o pau cantando e, naturalmente, indo tudo pro caralho devidamente. Nós não tratamos, nós, esquerda, não tratamos da questão do Estado como um espaço democrático. Quem mais se aproximou como teórico foi o Gramsci, que avisou que era uma questão importante. O Gramsci, na cadeia, em 30, estava fazendo a crítica à Terceira Internacional, à política soviética, ao fato que era um equívoco, que não era nada disso, e de que o marxismo não podia continuar no economicismo, que era fundamental discutir política e discutir a questão da democratização. Ninguém estava discutindo, meu bem. Devia ser um passe de mágica. Você faz o assalto ao poder e depois, porque você liquidou a propriedade privada e a classe burguesa, automaticamente, não se sabe muito bem como, porque é um non sequitur, está resolvida a questão. Não está resolvida questão alguma. Porque, como acabamos de ver com o professor Weber, não é a propriedade e o domínio econômico quem garante a legitimidade e o poder político. Não é. Não tendo tomado a questão do Estado, senão como para fazer o assalto ao poder e destruí-lo, e tendo na prática os socialistas, ali onde foram ao poder, tendo que governar os homens e não apenas administrar as coisas, meu bem, evidentemente que tinha que dar uma cagada. Porque a questão da democracia interna do Estado não foi discutida. E todos os que discutiram foram parar na Sibéria devidamente. Porque não é que não foi discutido, porque na década de 20 foi discutida pra caralho. O problema é que todos terminaram na cadeia com os famosos processos de Moscou. Bom, se você me usa o terror de Estado, o terror de Estado, eliminando as tuas alas críticas internas ao teu partido, né, ao partido dos outros, e os manda para a Sibéria, meu bem, qualquer cara em 42 que tenha visto isso, e o Polanyi viu, evidentemente não vai achar que isto é o máximo da liberdade e da democracia. Então ele pega o Owen, ele tem que se socorrer de alguém, se socorre do Owen, porque ele está convencido que o marxismo está inquinado de um vício, que é verdade, de ou desconsidera o Estado ou o usa como um aparelho de assalto ao poder. E ambas as coisas são um equívoco histórico. O Gramsci faz um corte, primeiro, concepção de Estado dele. Leva em conta o consenso, mais a coesão, a sociedade civil, mais a sociedade política. Segundo, ele mesmo fala que no Ocidente você tem casamatas, ao contrário da Rússia. Exatamente. Isso. E que a hegemonia se conquista a partir na sociedade civil. Sem dúvida. Antes da conquista do poder. Pois é. Esse corte sociedade civil, sociedade política dele é totalmente distinto
corte weberiano. Sem dúvida nenhuma, mas eu estou adotando o corte weberiano, meu bem, porque eu estou criticando o Weber por ele querer fazer coincidir o corte de classes com o corte político. Estou criticando ele por ele não ter reconhecido no SPD um partido de classe que tanto era que foi ao poder. E, no entanto, ao ir ao poder, tinha as contradições da sociedade burguesa. Ele não podia simplesmente eliminar a sociedade burguesa só porque ele deu na telha. Posso, no entanto, garantir que ele foi ao poder porque a hegemonia do pensamento socialista existia na Alemanha. Então, parece que nem apenas basta isto. Então havia hegemonia na sociedade alemã, tanto havia que eles ganharam e foram ao poder. E daí? Você destrói uma sociedade burguesa apenas pela hegemonia? Não. Como é que eles pensaram estrategicamente a questão do Estado? Não pensaram nada. Nada! Eles estavam no poder. Lembra o que é que depois a esquerda finalmente, não apenas a esquerda e a direita juntas, disseram? Estão no governo, não estão no poder. Isso hoje é uma frase de sentido comum. Como é possível que as pessoas, sabendo que até no sentido comum se sabe a diferença entre estar governo ou estar no poder, não se ponham a discutir em pleno governo se devem destruir o Estado ou reformá-lo? Eu vi isto no Chile, não estou mentindo, vocês sabem que eu sou incapaz de mentir. Pois bem, essa também foi a discussão da social-democracia. A linha dura da social-democracia queria destruir o Estado alemão. E a outra linha disse, bom, mas como destruir o Estado alemão? E sento aonde? Em cima do quê? Quer dizer, governo esta merda como? Acima da onde? Não sou burguês. Como é que fica? Quer dizer, a questão. Mas não conseguiram avançar. A discussão do Estado como instrumento de regulação dos conflitos, dentro do qual você também tem que dar, por muito tempo, a luta pela hegemonia, isso não está. A esquerda não aceita. Porque existe o problema da administração do público ou não. Apesar da propriedade ser pública. Ué, como é que administra, do ponto de vista público, uma bosta do sistema de transporte numa sociedade burguesa? Ou ela deixa de ser burguesa assim porque eu faço assim, agora não sou mais burguesa. Parece maluco. Parece que bebe. Não basta a hegemonia, porque como hegemonia no Gramsci é um conceito cultural que é weberiano, sim, porque é o conceito da cultura, outra vez. Aliás, evidentemente que o marxismo, não podendo ter atacado a integração da infra com a supra, que é um problema fodido, passou a se dedicar à supra. E aí se dedicou à cultura, à hegemonia. Sim, bom, e a administração das coisas e dos homens fica com quem? Com a cultura? Com a hegemonia gramsciana? A paciência. Existe o problema prático e, do meu ponto de vista teórico, não colocado e que tem que ser colocado. Vale dizer, passo a dizer que é uma sociedade de classes. Perfeito, é uma sociedade de classes, continua sendo uma sociedade de classes. Depois disso, o problema é que a luta de classes é, em geral, uma luta econômica e social. Só vira política se tiver um partido de classe que disputa a sério o poder. Muito bem. Aí o partido da classe operária disputa a sério o poder. Como? Pelo assalto ao poder. Dá cagada. Porque aí depois já sabe que vai ter que fazer alguma coisa com aquele Estado, acaba fazendo uma atrapalhada do inferno. Não, ganham pelo parlamento. Dá cagada do mesmo jeito. Porque como ele não avança com o que faz com os demais aparelhos do Estado, frente a isso, surgem logo vários, não é? A questão militar, etc, etc. Bom, então como é que fica? Como é que eu fico? Eu faço de conta que estou morto e aquilo eu não vejo. Aí vira o pensamento estratégico, foi o que ela me perguntou hoje. Aí não adianta a teoria, você tem que ter um pensamento estratégico. Pensamento estratégico não se baseia em nenhuma teoria geral. Baseia-se nessas condições, deste país, com esta história, neste contexto internacional, com esta correlação de forças, que alianças eu tenho que fazer para continuar no poder? Primeira questão. Segundo lugar, como é que essas alianças eu posso ir ou avançando em cima delas, ou escanteando, para ir mudando a natureza do meu Estado? E essa é a questão, meu velho. E não tenho resposta a priori, nem eu, nem ninguém. Até porque praticamente ninguém se dedicou à esquerda a teorizar sobre o assunto, exceto os social-democratas que teorizaram. Sobre o quê? Sobre aquilo que ele não gosta.
que é como faz a regulação. Eu lamento muito, foi o máximo que se avançou em teoria de Estado, companheiro. Qual é o exemplo que sempre acontece quando a social-democracia vai ao poder em países frágeis? Isto é, de Estado autoritário, altamente burocratizado e com um domínio burguês selvagem. É que a primeira coisa que acontece é que a social-democracia, neste caso, leia-se Espanha, leia-se Itália no governo do centro-sinistra, a primeira coisa que ela tem que fazer é entregar a classe operária às feras. Com o que a segunda coisa que acontece é que o sindicato de apoio ao partido de classe tira o time de campo e mandam os governadores tomar no cu. Como foi o que aconteceu na Espanha, na Itália e na França. Olha, o senhor até diz que é socialista, mas com licença, socialista é sua avó, porque a primeira coisa que o senhor fez foi me fuder. Logo assim não vamos para lugar nenhum. E pronto, acabou-se. Acabou-se. Então o partido que tinha como legitimação o fato de ser um partido proletário e que tinha um sindicato atrás, forte, a primeira coisa que faz é foder com o dito sindicato forte, porque ele tem que manter as alianças burguesas para continuar no poder. Ah, bom, então, vai ver, não tinha correlação de forças, a despeito de ter tido hegemonia, porque foi votado socialista com um programa socialista. Não é que eles foram votados com programas burgueses, foram votados com programas socialistas e traíram. Traíram por quê? Porque são um bando de canalhas. Quer dizer, agora o senhor Felipe Gonçalves é um canalha, o Mitterrand é outro, etc, etc. Facilíssimo. Quer dizer, quando um analista requer, ao ouvir o jargão, o denista, que o problema todo é que são os corruptos e os canalhas, temos conversado, não tem nem teoria, nem razão, nem, aliás, história, tem simplesmente um chinfrim.